Mas antes disso, depois do início de dia, ainda atribulado por acusações mútuas de violação de cessar-fogo, isso ontem, Irã e Israel vieram a público para anunciar o fim da guerra de 12 dias e impor, cada um a seu modo, a narrativa de vitória. Israel se volta a Gaza, onde segue com seu massacre diário. Só ontem foram 40 mortes. Uma região conflagrada e esquecida do mundo. No mais, um relatório secreto de inteligência obtido pelo New York Times aponta que o bombardeio americano não destruiu centros nucleares do Irã, como propagandeou o governo. Apenas atrasou o programa nuclear em alguns meses. Hoje de manhã, em reunião da OTAN, o presidente Donald Trump já negou tudo isso, disse que foi completamente dizimado, obliterado aquele centro de Fordow e que o Irã não deve enriquecer urânio tão cedo. Ameaçou atacar o país de novo, caso isso aconteça. Por mais que os Estados Unidos de Donald Trump se arvorem como ator disposto a construir algum tipo de estabilidade na região, a imprevisibilidade dá o tom nas relações internacionais. O presidente americano e os europeus estão reunidos neste momento na OTAN, perto de onde outro conflito, o da Rússia e Ucrânia, segue sem qualquer resolução no horizonte próximo, a não ser a imposição trumpiana acatada pela Europa de aumentar os gastos com defesa, podendo chegar a 5% do PIB nos próximos anos. No mercado doméstico, aqui, bolsa e dólar reagiram à paz, pelo menos por hoje, no Oriente Médio e ao fim do ciclo de aperto monetário expresso na ata do Copom. As apostas se concentram agora em quando se dará o início da flexibilização aqui e nos Estados Unidos. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, chama atenção para o fato de que quando o Banco Central fala que a política monetária vai ficar contracionista por muito tempo, não significa que vai ficar em 15% durante todo esse período. Na visão dele, 15% significaria um aumento do contracionismo, dado que a inflação está desacelerando. Portanto, Vale conclui que haverá espaço para um corte de juros durante esse processo, talvez no final do ano ou início do próximo, uma queda moderada, chegando a 14% em 2026. Já a Tendências Consultoria também vê juros parados até o começo do ano que vem, com início de flexibilização em janeiro ou um pouco depois, e Selic em 13% até o final do ano. BTG Pactual também acredita em cortes apenas em 2026. Cita como principais riscos para esse cenário a política fiscal mais expansionista no segundo semestre, se isso viesse concretizar, o que atrasaria a redução de juros. No sentido oposto, a antecipação do corte poderia vir com a apreciação mais intensa do real ou uma desaceleração mais forte da nossa economia. Nos Estados Unidos, Jerome Powell participou de audiência na Câmara dos Deputados e disse que se a pressão inflacionária for contida, o Fed cortará juros antes cedo do que tarde. Mas ainda aguarda para ver os dados econômicos de junho e julho, verão americano. A maioria dos investidores aguarda a primeira redução do Fed para setembro e as bolsas de Nova York comemoraram os dois fatos. O mundo não vai acabar amanhã no Oriente Médio e os juros devem cair até o final do ano. Vem comigo, pessoal, vamos ouvir o que Donald Trump disse a bordo do Air Force One aos repórteres americanos. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. Ele vai oscilando. Ele já havia tuitado dizendo que a ideia de um regime, da mudança de um regime seria bem-vinda, mas depois de fazer um acordo tanto com os iranianos quanto com os israelenses, voltou atrás. Pessoal da televisão, vou pedir paciência para vocês um minutinho, a gente vai para o intervalo rapidíssimo, mas fica aí porque tem entrevista boa sobre o setor elétrico e tem o tweet do Hugo Mota que promete esquentar Brasília em plena quarta-feira de festas juninas. A gente já volta. E você que está conosco pelo YouTube, vamos acompanhar o que vem acontecendo com o mercado de petróleo, que é sempre um termômetro interessante quando se trata de qualquer guerra no Oriente Médio. Começo meu gráfico com vocês em 12 de junho, dia dos namorados, mas também dia que marca o primeiro ataque de Israel ao Irã. O preço estava ali, 69 dólares e 36 centos o barril, petróleo do tipo Brent, referência mundial. O que aconteceu? Ele subiu, atingiu um pico, 78,85, depois 78,80, 97, nos piores momentos da guerra, com os ataques americanos, e desde então, com o acordo de cessar-fogo, despencou, chegou aqui a 67 dólares e 14 centos, portanto, abaixo do que estava no início do conflito, e a resposta para isso é simples, há uma sobreoferta de petróleo no mundo. Além disso, há menos viagens para o Oriente Médio, sinais de desaceleração econômica, portanto, o consumo da commodity deve cair. Vamos para o próximo fechamento, não é nem fechamento, perdão, essa é a negociação do petróleo futuro hoje.
sobe um pouco, claro, tem uma realização aí, o pessoal, né, já vai cotando isso, hoje está subindo, recuperando um pouco, o Brent 1,10%, cotado a $66, ainda abaixo, e o WTI 1,27% de alta a $65,19. Vamos para as bolsas, como fecharam as negociações na Ásia, todo mundo animado, aliviado, eu diria. Tóquio subiu 0,40%, Hong Kong 1,23% e China 1,04%. Europa, bolsas abertas em negociação, repercutindo a reunião da OTAN, o Trump ali falando, o pessoal vai aumentar os gastos em defesa, isso dá uma dinamizada, pelo menos num primeiro momento, na economia. Paris desce 0,07%, Londres leve alta de 0,03%, quase estável, Frankfurt em queda de 0,32%, Madrid 1,08%. Ontem já foi um dia de ganhos, então o pessoal também aproveita para realizar lucros. Estados Unidos ontem subiu com força, olha lá, 1,11% SP500, Dow Jones 1,19% e Nasdaq 1,43%. Todo mundo animado com o Powell, que acharam que em alguns momentos foi dovish, né? Algumas falas mais suaves, assim, de repente, né, vai ter uma queda de juros. Ele disse que vai ter, mas o pessoal precificando, acho que mais de 80% do mercado espera que isso aconteça em setembro, que também era o cenário antes da fala do Powell. Então, no frigir dos ovos não mudou muita coisa. Dólar subiu ontem, 0,29%, R$ 5,51, então voltou para cima dos 5,50 e pouquinho, e Bovespa também alta de 0,45% aos 137 mil pontos. Vamos aqui para as notícias rápidas, começando pelo tweet do Hugo Mota, né, que eu prometi. A gente levou um susto, né, acordou hoje de manhã e às 11h35 já tinha um post dele no X, a gente fala tweet, é força do hábito. Olha o que ele anuncia. Nesta quarta-feira, 25 de junho, a pauta da Câmara dos Deputados incluirá os seguintes temas. Enumera 4. Voltamos, pessoal da TV. Vocês voltaram a tempo de acompanhar o tweet do Hugo Mota. Então, haverá 4 votações nessa quarta-feira, que é uma semana, entenda, completamente esvaziada no Congresso Nacional. Os deputados estão todos nas suas bases eleitorais, principalmente os do Norte e Nordeste, com as festas juninas. Ontem foi dia de São João. Mas, mesmo assim, ele truca. Eu até fui a campo entender com alguns parlamentares, porque, afinal de contas, o Hugo Mota foi dormir assim tão ressabiado a ponto de pautar o PDL do IOF, que susta o decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras. A urgência já havia sido aprovada por 347 votos, se não me trai a memória, na semana passada. Outra MP que autoriza o uso de 15 bi por ano do Fundo Social para Habitação Popular, isso é do interesse do governo, e permite ao governo leiloar óleo e gás excedente com potencial de arrecadar até 20 bi. Então, se o decreto do IOF for suspenso, assim, a rigor, hipoteticamente, você poderia compensar isso com a arrecadação do leilão de óleo e gás. Claro que tem uma história de cronograma, se realmente isso vai se verificar, essa receita entrará mesmo nos cofres públicos, mas ele dá uma saída, uma alternativa para o governo pautando essa MP. MP 1292, que permite a contratação de crédito consignado por trabalhadores do setor privado, também no interesse do governo, uma proposta do governo. PL 2692, que isenta do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, outro projeto. Então, ele dá uma no cravo, outra na ferradura. Põe o PDL que susta o IOF, pode causar mais confusão ali na base aliada e depois entrega 3 MP, 2 MPs e um PL de interesse do governo. Outra coisa que está acontecendo hoje de manhã, também é importante a gente ficar atento, é uma reunião da qual o presidente Lula participa agora às 9h30 do Conselho Nacional de Política Energética. E o que está em debate, o Haddad também estará presente. A elevação do etanol, da mistura do etanol na gasolina de 27% para 30% e do biodiesel no diesel de 14% para 15%. Esse debate não começou agora, ele já começou há algum tempo, mas ele nunca prosperou. Qual é o objetivo do governo? Reduzir a independência da importação, por exemplo, de gasolina e de diesel, principalmente em um momento mais conturbado, de conflagração internacional, com essa instabilidade no Oriente Médio. É estudada desde janeiro, só não foi para frente por causa da alta do preço dos alimentos, porque normalmente o aumento da mistura no biodiesel para o diesel faz com que ele o preço final fique mais caro na bomba, isso pesaria sobre a inflação dos alimentos. Como você tem uma leve desaceleração dessa inflação agora, por causa da sazonalidade, abriria-se uma janela de oportunidade e isso também pode ajudar a segurar o preço dos combustíveis caso o Brasil, por exemplo, é dependente de 30% do diesel, mais ou menos, que consome, ele importa.